Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre aquilo que existe de real envolvendo o tema central do seriado Cannon Busters, o recém-inaugurado anime do Netflix, que é a imortalidade. O que existe na ciência real que bloqueia e impede isso, ou que podemos no futuro conquistar como espécie? Então, se você já gosta do tema, que é base de inúmeros mitos, animes, videogames, livros, já dê o like aqui no vídeo, dá aquela pausa para poder inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações e vambora pro vídeo. Primeiramente, o seriado Cannon Busters. O protagonista é um pistoleiro que se diferencia dos outros personagens por ser imortal e assim sobrevive às loucuras de um mundo cheio de gangues cibernéticas, feiticeiros malignos e psicopatas que parecem terem saídos de um filme do Stephen King. E tudo isso num clima meio de Velho Oeste, para pegar e dar um ar bem estilo do videogame Wild Arms, só que mais sombrio, e com a imortalidade do personagem sendo fundamental para ele sobreviver a todos esses perigos. Então a questão básica é: o que nos torna mortais, falando agora da parte científica, e uma coisa importante, seria possível nos tornarmos imortais? Quais seriam os mecanismos necessários para isso? Então, pensando sobre esse tema, e lembrando que eu sou médico patologista, então eu estou usando bases de livros como Fisiologia do Douglas, para poder pegar e responder um pouco essas questões, assim como bases envolvendo embriologia, medicina interna e por aí vai. Dando um resumo da ópera. Temos que entender, para nascer como morrermos, temos que entender como nascemos. E tudo começa quando somos embriões. Mais precisamente, nas 3 primeiras semanas de gestação. Que nesse momento, nosso corpo é formado por células tronco. Que o que são células tronco? São células capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então, são células capazes de se ramificar, por isso temos células tronco, em outros tipos de célula. E por que essas células são importantes? Porque as 3 semanas? Porque nessa semana não temos órgãos e estruturas formadas. Nessa semana é onde são... Nesses 3 primeiros meses, os órgãos são estruturados e criados por essas células. Então, as células elas vão se transformar em células tronco específicas, isto é, células tronco que elas vão ficar naquele órgão, só produzindo células daquele órgão, perdendo a capacidade de virar todas as outras células do corpo. E número 2, vão produzir um esqueleto de colágeno, que vai pegar e dar estrutura, isto é, eles vão fazer uma série de como se fossem andaimes de proteína, que vão meio que mostrar para cada célula onde ela deve ficar encaixada e dando tanto forma, quando permitindo que aquele órgão faça as funções dele, como um esqueleto feito de proteínas. Sendo que o colágeno, que na verdade é uma grande família de proteínas, e que faz justamente esse esqueleto, ele faz parte de 1/3 do nosso corpo, quando você desconta a água, para vocês terem ideia da importância. E o que acontece? Só tem uma ideia disso. Isso para na 4º mês de gestação. Pensaram bem nisso? Então, nos meses seguintes, esses órgãos vão apenas crescer de tamanho e acumular químicos necessários para funcionar, tipo o muco do sistema respiratório, do digestivo, os rins passam a produzir urina, simplesmente eles passam a crescer de tamanho e acumulam substâncias químicas. Tanto que quando nasce no termo, isto é, quando ele não é prematuro, que é antes do termo, quando a gente fala que ele nasce dentro do termo, significa que os órgãos eles já se formaram todos e já acumularam tanto tamanho quanto a quantidade necessária das enzimas específicas de cada órgão para poder pegar e funcionar. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, isso ocorre durante o período embrionário. Então, você só vai conseguir, depois disso, conseguir regenerar cada órgão se você não tiver nenhuma lesão que seja tão grande que danifique justamente aquele esqueleto de proteínas que foi feito nas primeiras semanas. E nem que danifique tanto a ponto de acabar com as células troncos que estão acumuladas naquelas órgãos. Perceberam isso?
inclusive, o que são cicatrizes? Cicatrizes é quando você passa desse limite, então o corpo, para não ficar um buraco, poder fechar, para você não ficar sangrando e poder conseguir funcionar minimamente, ele preenche com um colágeno genérico. Tanto que quando você ouvir falar de cirrose no fígado, na verdade, o que é a cirrose? É quando o fígado ele fica cheio de cicatrizes, porque ele já sofreu tanto dano, seja por vírus, substâncias químicas, álcool, que a maior parte que passou da capacidade dele de regenerar. Então destruiu muito o esqueleto de proteína dele e destruiu muito a célula tronco. Então ele vai ter que preencher com uma coisa lá para ele não ficar simplesmente um buraco e quebrar lá no meio. Então, agora que você sabe disso, temos uma outra coisa importante. Por que envelhecemos? Porque, como eu disse, para o nosso corpo funcionar, as células têm que se dividir. E o que acontece é que vocês viram que as células, meio que elas têm ordens químicas lá dentro para fazer tal e tal coisa. Então, o tempo todo, nosso DNA está mexendo com a química da célula para pegar e fazer ela funcionar. E nesse processo, você pode ter erros, pode machucar, ferir o DNA, inclusive além de substâncias radioativas, de venenos, mesmo a radiação ultravioleta que a gente conhece, que vem do sol, que causa o câncer. Por quê? Porque ele pega e machuca o DNA. E o que acontece é que o DNA ele tem justamente mecanismos, proteções para se defender disso. Só que essas proteções estão cheias quando a gente nasce e à medida que vai passando o tempo, essas proteções elas recebem o dano no lugar do DNA. Então, se ela recebe o dano no lugar do DNA, então ela vai se desgastando com a idade. Pensando nisso? Então, o que é envelhecer? Envelhecer é acumular dano na proteção do DNA. Porque depois de um determinado momento, as proteções ficam tão baixas que qualquer coisinha machuca o DNA. Então isso ou vai causar câncer ou vai fazer com que a célula morra. Tanto que, por que a pele que fica muito no sol fica toda daquele jeito? Porque na verdade a pele envelhece. Tanto porque o DNA fica machucado, quanto porque a radiação ultravioleta vai destruindo de dentro aquele esqueleto de proteína que eu falei, o específico da pele. Por isso fala-se muito, inclusive, de você pegar e tomar colágeno, para você pegar, facilitar o processo de regeneração, que é bom, só que tem um limite na nossa capacidade de pegar e conseguir fazer novo colágeno e estruturar, como eu próprio falei, já que o colágeno basicão mesmo é feito quando você é embrião. Então, para você conseguir imortalidade, a nossa ciência teria que pegar, dar um jeito de reprogramar nossas células, para pegar e ser capazes de voltar a ser aquela célula embrião, direcionar ela para poder pegar e construir aquele órgão inteiro toda vez que fosse necessário, independente da estrutura que tivesse. E uma coisa importante, ela teria que renovar totalmente esses mecanismos. E isso é muito difícil. Tanto que o que acontece é que, normalmente, quando você tem mutação nesses mecanismos, você tem justamente o câncer, que é justamente uma célula imortal e que se multiplica loucamente sem comando. E justamente o que acontece é que o câncer, normalmente, ele tem mutações justamente nos genes que são ligados ao período embrionário, que é quando as células mais se multiplicam e menos têm comando para onde elas têm que fazer, já que elas ainda estão criando a base do corpo humano. Entenderam nisso? Vocês viram, inclusive, que o câncer de cada órgão ele vai ter que ter mutações, inclusive, específicas, já que cada órgão, se ele tem uma cadeia, uma rede de proteína que sustenta ele para dar forma e para fazer ele funcionar, ele precisa aquele célula de câncer, inclusive pegar e ter ainda por cima mutações que vão destruir aquela cadeia. Então, para você ter imortalidade, você tem que conseguir mexer em cada um desses mecanismos que a gente não conhece e que cada alteraçãozinha dele, inclusive, dá um câncer diferente. Então, achar o resultado, o mecanismo que criaria a imortalidade, na prática é conseguir uma cura, inclusive, para o próprio câncer nesse processo, além de permitir a regeneração infinita do corpo humano. Pensaram nisso? Então, vocês gostaram do tema? Querem que eu comente mais de outras coisas científicas aqui no canal? Escreva aqui embaixo, compartilhe com seus amigos se gostou e até mais, galera!